RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Cultura. Montagem da estrutura para a Feira do Livro começou hoje. Serão 99 expositores no evento. Segurança Pública. Criminosos usavam o serviço de entrega dos Correios para traficar drogas em todo o país. Confira como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta terça-feira. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. Faltam apenas 17 dias para começar a 64ª edição da Feira do Livro aqui de Porto Alegre. E a montagem da estrutura já começou na Praça da Alfândega, no centro da capital. Serão 99 expositores. Uma das praças mais bonitas e movimentadas de Porto Alegre começa a se transformar em um palco para a Feira do Livro, que já ocorre desde 1955. A feira, que já está no calendário da capital, é referência no país. E desde o dia 10 de outubro ela ganha forma. Essas estruturas metálicas vão abrigar 99 expositores do dia 1º ao dia 18 de novembro. As novidades são as temáticas, assim, os assuntos do momento, né? Muita a questão, assim, de refugiados, a questão de temáticas, assim, da questão negra, racismo, feminismo. Esses assuntos, assim, que tratamos, assim, estamos tratando agora, são os assuntos do momento, né? Cada detalhe é pensado e planejado para que a capital gaúcha respire cultura durante 18 dias. Importante para o pessoal ter mais cultura, conhecer, né? É muito bom. Trazer as crianças é interessante. É algo a mais para a cidade também, né? Pinturistas, as pessoas vêm a passeio. Acho muito importante. Durante a feira, os descontos variam. E aí é hora de renovar os estoques, já que os livros podem ficar 20% mais baratos. Hoje em dia a média do livro está em torno de 50, 60 reais, então é um atrativo a mais esses 20%. E principalmente, por exemplo, as livrarias que trabalham com livros novos e usados, então o desconto chega a ser a 60%. Às vezes um livro seminovo que praticamente foi lido superficialmente, às vezes as pessoas só lerem as orelhas do livro tal, e não leem e passam adiante, trocam, permutam. Então esses livros são adquiridos praticamente novos, né, com 60% de desconto. E a Feira do Livro deste ano ainda não tem patrono. 5 autores estão concorrendo a este título e todo mundo pode votar através dessas urnas que estão espalhadas em diversas livrarias aqui de Porto Alegre. Até amanhã podem votar nas 20 livrarias que tem as urnas aqui pelo centro da cidade, e no centro da cidade, na PUC. São os 5 patronáveis, né? Então, todos eles, os nomes, assim, conhecidos de todos nós, o que nos deixa, assim, muito orgulhosos, assim, porque todos eles, assim, são nomes de expressão aqui para nossa literatura gaúcha. O resultado dessa votação será revelado na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite. 15 de outubro marca o Dia do Professor. E para nós lembrarmos desta data tão importante, vamos contar agora a história da professora aposentada, a dona Valmi Terezinha, que deu aulas em tempos que esta profissão era mais valorizada. Confira. Foram nas salas de aula, ou melhor, nas quadras esportivas de escolas que Dona Valmi Terezinha fez carreira. A professora de educação física aposentada trabalhou por 3 décadas e sentiu na pele o desafio maior de sua vocação: ensinar. Foram 30 anos de trabalho, mas também 30 anos de entrega por parte da Dona Valmi nas escolas. E é assim, olhando as fotografias do passado, que ela relembra os bons momentos ao lado dos alunos. Aos 86 anos, ela lembra do carinho e afeto com os alunos. Mas na época que eu trabalhei, havia respeito, as crianças gostavam das professoras,
Então, eu me sinto realizada nessa profissão que eu escolhi. Mas a realidade para muitos professores atualmente é bem diferente das boas recordações de Dona Valmi. Com a desvalorização social desta profissão, os jovens estudantes estão desistindo de cursar as licenciaturas. Uma pesquisa do Todos pela Educação de 2017 apontou que apenas 14% dos jovens do ensino médio pretendem fazer carreira como educador. A professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Maria Beatriz Lúcia, militou pela elaboração do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública da Constituição Brasileira de 1988. Acompanhou nas últimas décadas o declínio da valorização do profissional, que envolve diretamente as condições de trabalho. A qualidade da sua formação, as condições de trabalho e a carreira com uma remuneração digna. Nós não podemos admitir que os professores não tenham uma remuneração equivalente aos profissionais mais valorizados na sociedade. 15 de outubro é o Dia do Professor, data para comemorar a importância desta profissão, mas também para refletir que o declínio da carreira também respinga no ensino em sala de aula. Cenário que deveria ser diferente, já que é na escola que todos nós começamos a entender mais sobre a vida, sobre o mundo e sobre as pessoas. A escola pública colocada em questão quando nós todos sabemos que ela é, se não a principal dentre as principais instituições da sociedade para a construção de uma nação. Para quem viveu tempos melhores, ficam as boas recordações. De tanto que gostavam das aulas, das brincadeiras, dos campeonatos que a gente fazia, então eu sou realizada na minha profissão. Para quem enfrenta as realidades do presente, fica a busca por um futuro com esperança de mudança. Mas também ainda com esperança. A gente aprendeu com Paulo Freire, né, que o nosso verbo, né, a nossa palavra esperança vem de esperançar mesmo, de pensar o futuro e não de ficar esperando, né, que as coisas aconteçam. E é com esta ideia que eu penso assim, na crise, a esperança. E nós seguimos falando sobre educação porque as inscrições para o vestibular 2019 da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul abriram hoje. São oferecidas 4.017 vagas distribuídas em 90 cursos de graduação. As vagas ofertadas pelo vestibular são 70% do total. Os outros 30% serão preenchidas via Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Os candidatos devem se inscrever pelo site www.urgs.com.br até às 11h59 do dia 12 de novembro. O valor da inscrição é o mesmo do ano passado, R$ 125, que deve ser pago até o dia 13 de novembro. As provas serão aplicadas entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2019 nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves, na Serra, e Imbé e Tramandaí, no litoral norte. Mudando de assunto, porque a Polícia Civil Gaúcha deflagrou uma mega operação para combater o tráfico de drogas sintéticas em todo o país. Um esquema criminoso revendia entorpecentes para 10 estados brasileiros e a entrega era feita através dos Correios. Confira. Um esquema audacioso, sem chamar a atenção da polícia. Pelas redes sociais, eram feitos até anúncios. Neste, por exemplo, uma cartela de LSD custava R$ 130 e não era preciso nem pagar o frete. E assim, funcionava o esquema praticado por 3 células gaúchas. Toda a droga era importada da Holanda, na Europa, e chegava aqui no Brasil diretamente para a região centro-oeste. Depois, ela era encaminhada através dos Correios aqui para o Rio Grande do Sul, onde era feita a distribuição dessa droga para todo o país via Sedex. Nas embalagens dos Correios, a droga era camuflada. E para dificultar as investigações, os remetentes também eram modificados. As 3 células, elas operavam independentes entre si, mas todas com o mesmo modo de atuação. Ou seja, captação de clientes pela internet, né, através de redes sociais,
A partir daí, havia uma negociação, principalmente via WhatsApp, onde eram efetuados depósitos bancários nas contas informadas, né, pelos traficantes, e a partir daí eles encaminhavam via Sedex esse entorpecente. Só que eles utilizavam de uma brecha na questão dos encaminhamentos dos Correios, que era justamente a de não identificação daquela pessoa que está remetendo a droga. No caso, né, o remetente. Ou seja, eles não precisam se identificar, em razão disso eles utilizavam nomes fictícios para todo esse encaminhamento do entorpecente, dificultando as investigações. Mas ao mesmo tempo nós tivemos aí uma importante colaboração dos Correios, onde nós conseguimos realizar a retenção dessas mercadorias das organizações criminosas que estavam sendo monitoradas, e também captação de câmeras de vigilância, que conseguimos aí identificar e fazer a comprovação de que esses criminosos eles estavam utilizando o sistema de Correios, né, para encaminhamento e potencialização dos seus lucros em todo o Brasil. Em um apartamento em Porto Alegre foram encontrados mais de R$200 mil em drogas. Além do êxtase e LSD, um dos entorpecentes chamou a atenção. É o MDMA, que chega a custar R$150 a cada grama. Esse MDMA é uma droga caríssima, não é cara, é caríssima, né? Difícil de ser apreendido nessas quantidades, dessa forma. Que pessoas que têm muito dinheiro para comprar, geralmente, e gastar nas drogas, fazem essa compra, porque ela é uma droga mais pura, né, entre aspas, né? Na realidade, isso aqui é o princípio ativo do êxtase. Com um pouquinho disso aqui, tu faz um monte de êxtase, né? A regra é essa aí, de forma bem simples falando. Então, quem pode usar isso aqui tem que gastar muito dinheiro. Os traficantes utilizavam até um teste para comprovar a qualidade da droga. Eles são verdadeiros, a princípio, esses testes aqui, tá? E esses testes são várias tiras de papel, vocês podem ver aqui. São várias tiras de papel, tá? Que cada reação que a droga dava equivaleria a um tipo de substância, né? Então tem ali cocaína, codeína, anfetamina, vários tipos. Isso aqui, o que nos chamou a atenção é que eles utilizavam esses testes para conferir a veracidade e a qualidade da droga. Então esse era um grau de sofisticação na investigação que nos chamou a atenção. O público-alvo desses criminosos era justamente clientes da classe A e B com alto poder aquisitivo, inclusive menores de idade. Durante os 10 meses de investigações, 15 pessoas foram presas e um indivíduo está foragido. Eles devem responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e ainda lavagem de dinheiro. O advogado Anderson Figueira da Rosa, réu por envolvimento com uma facção criminosa, foi preso na tarde desta segunda-feira em sua casa. Rosa é advogado de defesa de José Dalvani Nunes Rodrigues, o Minhoca, um dos líderes de uma facção criminosa. Segundo o Ministério Público, Rosa estaria repassando informações sobre a rotina do juiz criminal do Foro Central de Porto Alegre, Felipe Quineuque de Oliveira. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça após a Promotoria de Lavagem de Dinheiro recorrer da negativa anterior. Também são réus na ação outros 2 advogados e outros integrantes da facção criminosa. 22h17. Neste momento, 19 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. O Jornal da RDC volta já. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, Facebook, Twitter e YouTube, RDCTV Digital. Não esqueça de seguir a nossa emissora também no Instagram. Por lá você acompanha diariamente fotos e vídeos dos nossos bastidores. E no fim de semana, o primeiro Festival de Arte e Cultura Senegalesa promoveu uma série de atividades culturais do país africano. Bintu veio do Senegal para o Brasil há 3 anos. Nesse meio tempo, já se acostumou com a nossa cultura. Já se considera uma brasileira. Por aqui, vive com o esposo e o filho. Mas ela também revela que tem muitas coisas diferentes quando comparamos o Brasil com o Senegal, como, por exemplo, a gastronomia. Tem uma diferença da cultura, das roupas também, da comida.
porque os senegaleses gostam de uma comida bem tempera, né? Então tem uma diferença. E por falar em comida, neste fim de semana na capital aconteceu o primeiro Festival de Arte e Cultura Senegalesa. A mostra cultural do país africano proporcionou aos visitantes a aproximação de brasileiros e senegaleses, inclusive através do paladar. Quem passou aqui pelo festival pôde conferir de perto, ou melhor, experimentar pratos típicos senegaleses. Eu achei diferente, mas não tanto. As bases são as mesmas, assim, arroz e o peixe. Mas eu achei que eles têm o tempero próprio, assim. Achei bem gostoso. Aprovado, então? Muito. Os ingredientes, eu gosto muito de peixe do aipim. Então eu acho que ficou muito bem distribuído o prato, né? Peixe, o arroz e os legumes. No estado do Rio Grande do Sul, estima-se que mais de 50 mil imigrantes vivem no solo gaúcho em busca de uma melhor qualidade de vida. Desse grupo, mais de 4 mil são senegaleses e pelo menos 1.000 vivem em Porto Alegre. O presidente da Associação Senegalesa explica que o primeiro Festival da Cultura do país de origem é um marco importante para mostrar ao povo brasileiro a história do país localizado na África Ocidental. Nós que já estamos aqui em busca de oportunidade, nós não vamos só limitar em busca de oportunidade, mas somos obrigados, a gente temos o dever de mostrar a cultura senegalesa. É que nós temos na bagagem, né? Porque temos tantas coisas na bagagem, só com esse tipo de eventos que nós podemos aproveitar, mostra realmente quem somos nós. A programação do evento aconteceu durante todo o fim de semana, com mostras gastronômicas, culturais, de arte e música senegalesa. E atenção, o Departamento Municipal de Água e Esgotos informa que 9 bairros vão ficar sem água nesta terça-feira. O motivo é uma obra programada na estação de bombeamento Cristiano Fischer. Essa será a primeira das 3 obras nesta estação para reforço da distribuição de água com instalação de bombas adicionais para o próximo verão. Por isso, o abastecimento será interrompido a partir das 7 horas da manhã nos bairros Agronomia, Aparício Borges, Jardim Carvalho, Lomba do Pinheiro, Partenon, Vila João Pessoa, Vila São João e Vila São José. O serviço deve ser normalizado na manhã desta quarta-feira e será realizado mesmo que chova. E o programa Cruzando as Conversas desta segunda-feira vai debater a pedagogia de Paulo Freire, que é visto como referência na educação brasileira, principalmente pelo combate ao analfabetismo entre a população mais pobre. No entanto, este conceito começou a ser questionado devido aos resultados do desenvolvimento educacional do nosso país. Afinal, o método de Paulo Freire é o único responsável para a educação no Brasil ainda estar abaixo da média? A resposta para essa pergunta você confere no Cruzando as Conversas, hoje apresentado pelo jornalista Cláudio Andrade. Então não perca, é logo após o Jornal da RDC. E agora vamos conferir como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta terça-feira. Bom, o tempo fica firme em boa parte do Rio Grande do Sul, como em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Por lá, o sol aparece entre nuvens e sem chance de chuva. Temperatura amena pela manhã, 16 graus. À tarde, a máxima chega aos 28. Tempo firme também em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Sol entre nuvens e temperatura variando entre 14 e 22 graus. Sol entre nuvens também em Rio Grande, no sul do estado. Mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Passo Fundo, no norte, mínima de 14 e máxima de 27 graus. E em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, a temperatura varia entre 15 e 30 graus, com sol e poucas nuvens nesta terça-feira. E agora vamos falar de futebol. João Batista Filho, como é que foi o fim de semana para a dupla Grenal? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Fábio. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Foi um final de semana digno de gangorra Grenal, já diria Lauro Quadros. Afinal de contas, o Inter venceu, tá super bem, e o Grêmio nem tanto. Aliás, a gente começa pelo lado vencedor, começamos com o Internacional e o repórter Giovanni de Oliveira acompanhou o dia do Inter. O Inter teve a segunda-feira de folga. O descanso veio após a vitória de virada sobre o São Paulo. Com 56 pontos, 3 a menos que o líder Palmeiras, o grupo volta aos treinos na tarde desta terça, quando começa a preparação para a partida contra o Santos, na próxima segunda-feira,
novamente diante de seu torcedor. A expectativa é pela manutenção de D'Alessandro no meio e Leandro Damião no ataque. Gostaria de ressaltar a quebra de recorde do Beira-Rio, o apoio do nosso torcedor. Mesmo no momento que nós tomamos o gol no início do jogo, que é muito difícil contra um time de muita qualidade que é o São Paulo, você tomar um gol com 3 minutos, o jogo mal começou, iniciou. Se você não está muito bem estruturado, organizado, consciente daquilo que tem que fazer durante a partida e não recebe um apoio externo, poderia sair para um jogo um pouco mais nervoso e acabar tomando o segundo gol e aí ficar muito mais difícil de reverter. Então essa química entre torcedor e equipe está nos fortalecendo cada vez mais, está fazendo a diferença. Muito obrigado, torcedor, por tudo. Nos ajudou demais hoje de novo e então não poderia deixar de pontuar essa situação. Tá aí o técnico Oder Hellmann do Internacional agradecendo a torcida que de fato tem feito a diferença, 85% de aproveitamento em casa. O Grêmio não foi tão bem assim, acabou perdendo na rodada para o Palmeiras com alguns desfalques e desembarcou no começo dessa tarde no aeroporto Salgado Filho, aliás, onde esteve acompanhando o repórter Guilherme Paz. O Grêmio desembarcou na tarde desta segunda-feira aqui no aeroporto Salgado Filho após derrota por 2-0 para o líder Palmeiras. O time volta aos treinamentos apenas amanhã, visando o confronto contra o América Mineiro no próximo sábado em Minas Gerais. No desembarque, Luan não apareceu. Ele, que saiu mais cedo da partida de ontem por conta de uma fascite plantar, a mesma que já incomodou em outras ocasiões. Renato terá a semana cheia para montar uma equipe alternativa para o final de semana, já que no dia 23 o time começa a disputa da semifinal da Libertadores contra o River Plate na Argentina. No desembarque da equipe, o capitão Maicon conversou com a imprensa. Mas a gente também enfrentou um adversário muito qualificado, que estava em primeiro lugar. O nosso objetivo era ir lá e fazer os 3 pontos. Infelizmente a gente não conseguiu. Ficou um pouquinho mais difícil, mas enquanto a gente tiver chance, a gente vai lutar até o final aí em busca do título. A gente tem 9 rodadas aí pela frente, corrigir o que a gente cometeu de erros nesses últimos 2 jogos, que nos deixou mais distante do título, para que a gente não venha cometer, principalmente na Libertadores. Tá aí, capitão Maicon do Grêmio, que, embora fale que é possível o título, vamos combinar, tá bem provável. Mas esse é um assunto de quem? Do comentário do senhor Ribeiro Neto. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Oferecimento Trilegal. Sua vida muito mais. Trilegal. O final de semana foi de alegria para o torcedor colorado e de uma certa tristeza para o torcedor do Grêmio. Eu digo uma certa porque eu sei, você sabe, que teve torcedor do Grêmio que até comemorou a vitória do Palmeiras, tudo para prejudicar o Inter. Coisas da nossa rivalidade. O fato é que, na prática, o Inter disputa o título e o Grêmio, no máximo, um G4. E o Grêmio, em especial, tem a Libertadores como foco. E aí há uma grande preocupação. O time, na minha opinião, está chegando esgualepado fisicamente para enfrentar o River Plate. Muitos jogadores machucados e alguns fisicamente, visivelmente prejudicados. Se o Michel voltar, já será um alento. Mas o Grêmio tem que jogar muito mais bola se quiser ter chances para chegar a mais uma final da competição. E o Internacional, que comemore, tem a semana inteira, jogou bem, com autoridade e sim está disputando o título. Olha, se dá para considerar o Palmeiras como favorito, tudo bem, mas o Inter não está impedido, de jogar para tentar um título que surpreenderia todo mundo. É ou não é? Um abraço. É isso aí. Então tá, obrigada Ribeiro Neto e muito obrigada João Batista Filho aqui no nosso quadro de falando, sobre futebol. Então o Jornal da RBC termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira. Uma boa noite. Fique agora com o programa Cruzando as Conversas. Até mais. Boa noite.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.